Aí alguém, pastor, quando vê assim um povo de Deus arrumado, né, fala assim: olha lá, o irmão, a irmã é metida, não é não, irmão. Quando eu me converti, eu troquei uma calça da Ciclone por um terno e usei ele 6 meses. Aí às vezes alguém vê você de carro, de alguma coisa, e fala assim: não, não é não, é conquista que Deus te dá. Se eu for contar meu testemunho aqui, você vai chorar. Vai falar: Jesus faz isso, faz, né, pastorzinho? Eu me lembrei de uma coisa, pastorzinho. Um dia eu abri mão da obra, para a obra do Senhor, abri mão da prosseguir, o Senhor sabe. Abri mão, e foi a filha do pastor Osni, quando eu comecei a passar uma dificuldade, eu lembro até hoje a frase que a Kátia falou com a Jennifer, com a irmã Elisete. Irmã Elisete está gravando. É bom, é verdade. A Kátia falou bem assim: irmã Elisete, já sou Jennifer, eu nunca vi Deus abandonar vocês. Nunca. E esses dias eu estava dizendo para Jennifer: conseguimos construir nossa duplex. Conseguimos conquistar coisas. Por quê? Porque na misericórdia de Deus. Mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim para falar do amor de Deus e compartilhar o que o Senhor tem feito por nós. Judas capítulo, não tem capítulo. Olha eu voltando atrás daquilo que eu falei. Judas, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem encontrou diz: estou na peleja. Nós vamos ajudar você a vencer essa peleja. Antes do livro de Apocalipse, irmãos, Epístola de Judas, versículo de número 1 ao 3 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Repita assim comigo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. Amém. Toma a vossa sede em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe. Abaixa só mais um pouquinho. Eu vi essa irmã aqui, eu lembrei do filho dela. Não sei onde ele está, mas vamos continuar orando por ele sempre. Amém. Irmãos, quando eu peguei este tema para ler novamente, Isaías capítulo 6, eu comecei a analisar a chamada do profeta Isaías. Como o Senhor fez, né, missionária Elisete, o processo de sua chamada. Só que ao longo deste dia, o Espírito Santo do Senhor me lembrou dessa epístola. Epístola de Judas. No meio de nós cristãos, quando se fala epístola de Judas, alguém pensa que é Judas aquele que traiu Jesus com 30 moedas de prata. Judas aquele que tomava conta da tesouraria e que era ambicioso, comprado por qualquer coisa. Não. Este homem aqui que escreveu essa epístola, ele precisou aprender o que significa eis-me aqui. Sim. Ele precisou compreender que o amor de Deus era maior. Por quê? Quando você lê Mateus capítulo 13, versículo número 53, você vai encontrar uma passagem que nem os irmãos de Jesus criam nele.
E só existe um Judas, irmão de Tiago. Este é irmão de Jesus, por parte de pai, José. E Judas, irmão de Jesus, não Judas Iscariotes, não era fácil para ele aceitar o Evangelho. O mesmo Jesus disse que não há profeta que não tem valor senão na tua própria terra. Não há. Jesus estava dizendo: nem todos vão aceitar o meu Evangelho, nem todos vão compreender o meu chamado, nem todos vão compreender a palavra que eu tenho para trazer, para anunciar. Porque o último a crer que Deus te chamou, que Deus te exaltou, que Deus te ama, é aquele às vezes que te conhece, né, pastorzinho? Então, eu sou exemplo disso, pastorzinho também é um exemplo, todos nós temos um testemunho. Eu me lembro quando eu pegava a caixinha de sonho lá para o meio da Ilha dos Ares e começava a pregar. Alguém dizia: esse menino aí está pregando. Mas hoje eles dizem: você perseverou. Eu admiro. Você perseverou. Você é um exemplo. Por quê? Porque aqueles que estão ao teu redor, eles estão tentando, eles te observam. O teu andar, o teu falar, a tua atitude, como você está vivendo. Então Judas, ele dizia: como é que eu vou compreender se eis-me aqui? Se este come comigo, se este deita na mesma casa que eu deito, se este come do mesmo alimento que eu como, a minha mãe é a mesma mãe, o pai é o mesmo pai. E Judas, querido, esse não compreendia. Falar de Jesus para Judas, este, o teu irmão, era como dizer para ele bem assim: ei, teu irmão profeta. Ele dizia: não. Ei, teu irmão filho de Deus. Ele dizia: não. Ele nasceu foi do ventre da minha mãe. Ele come e bebe igual a mim. Ele tem a mesma necessidade que eu tenho. Então eu não acredito que ele é este que faz, opera a maravilha. Aleluia, Jesus. Compreender o amor de Deus em nossas vidas é muito difícil. E compreender o chamado de Deus é mais difícil ainda. Glória a Deus. Porque você às vezes fica: como é que o Senhor tira um homem lá de trás das grades e faz dele um ministro do Evangelho? Como é que o Senhor tira uma mulher da prostituição e faz dela uma ministra do Evangelho? Aleluia, Jesus. Como é que o Senhor pega o pobre que às vezes não conhece nada, não sabe nem ler, e faz ele compreender esta palavra? Irmão, o cristão ele é meio louco, né, pastor? Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir a sã. E cá para nós o louco ele fala sozinho. O louco ele vê coisa que ninguém vê. O louco conversa e você não vê, não sabe nem o que ele está conversando. Assim também o cristão, ele começa a falar em língua estranha, ele começa a dizer que está vendo um anjo, está vendo fogo, está vendo Deus, e você diz: onde é que está vendo? Sabe o que que é? É porque ele está no mundo espiritual, ele está entendendo o chamado de Deus. É loucura para os que perecem, mas para nós que temos a fé, ela é maravilhosa. Entender isso, irmãos, é que é o nosso objetivo. Então Judas dizia: esse aí. E a própria sociedade apontava: não é este que está pregando? O filho de José, o carpinteiro, cujo teu irmão é Tiago, Judas. O que ele diz? O que ele está anunciando que é o Filho de Deus? Só que Jesus, quando completou 30 anos de idade, a tua vida já não era mais a mesma. Quando ele foi a um encontro, um casamento, chegaram para Maria e disseram: o vinho acabou. Ela disse: vai nele e faça tudo quanto ele disser. Aleluia, Jesus. Quando chegaram para Jesus, Jesus: estaria a tua mãe, estaria o teu pai. Ele disse: eu não vim para fazer a vontade de minha mãe, Maria,
Eu vim para fazer a vontade do meu Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Jesus estaria os meus irmãos Judas e Tiago. Todos esses que me aceitam são meus irmãos. E ele pregava. E eu imagino Judas todos os dias dizendo: ele está pregando, ele está dizendo que é filho de Deus, mas como é que eu vou entender isso? Mas um dia este que pregava e anunciava em Cristo, ele foi traído por um Judas, com o mesmo nome do teu irmão. Foi traído com um beijo, foi levado cativo, foi até o alto do Gólgota, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, apareceu para as mulheres, apareceu para os loucos, ficou aqui na terra, ficou peregrinando, ficou anunciando 40 dias a tua vivência. E conforme diz 1 Coríntios capítulo de número 15, diz que ele apareceu para 500 pessoas, dentre eles o teu irmão Tiago e Judas. Então ele apareceu e disse: Judas, toque em mim, eu sou filho de Deus, creia no chamado que eu tenho para você, creia no chamado que eu tenho na tua vida. E agora ele não podia falar mais a mesma coisa. Agora ele não poderia dizer: Jesus é o mesmo que eu conheço, porque agora ele estava vendo o Filho de Deus. Agora ele estava vendo aquele que é Senhor. Agora ele estava vendo que Jesus morreu e ressuscitou. Então quando ele escreve a tua epístola, ele vai e diz assim: eu preciso te exortar, irmão, eu preciso te escrever, irmão, eu preciso dizer para você que você está em uma batalha. E ele diz: por um lado o Senhor te chama, por outro lado o inimigo te puxa. Por um lado a voz do Senhor te chama, por outro lado a voz do inimigo diz: não vai. Por um lado o Senhor te diz: Senhor. O Senhor te diz: Samuel, eu te chamo como chamou Samuel. O Senhor diz, como ouviu Isaías: a quem enviarei, quem é de por nós. E por um lado o inimigo diz bem assim: não creia neste chamado, não creia nesta voz, não creia nesta palavra. Mas o Senhor diz para você novamente, continua a dizer: queres o que eu tenho para você? Queres a bênção que eu tenho para você? Queres a missão que eu tenho para você? Então diga: eis-me aqui, que eu vou te usar. Por isso que Judas não escreveu para ímpios. Entenda isso. Judas escreveu para mim e para você. A epístola de Judas, ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, ele desceu, ele não bateu no peito e disse: eu sou irmão de Jesus. Ele disse: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Eu escrevo a vocês, aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos em Deus Pai, e aqueles que têm sido conservados por Jesus Cristo. Então ele diz assim: eu vos escrevo para que vocês entendam que a vossa caminhada não é em vão, para que vocês entendam que existe uma batalha que você tem que enfrentar. No momento que você diz: eis-me aqui, você sai de um patamar para o outro. Você está dizendo: Deus, eu sou falso, eu quero ser cheio da tua presença, glória a Deus, eu quero ser usado e honrado por ti. Aleluia. E cá para nós, o inimigo não está incomodado com qualquer tipo de cristão. O inimigo está incomodado com aquele que diz isso aqui, ó: Aleluia. eu estou disposto a receber. Então ele diz: são chamados. São chamados. Todos são convidados para a graça do Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que crê neste evangelho e clamar o nome do Senhor será salvo. O evangelho está aberto a todos. Fomos chamados por Deus, e sendo chamados pelo Senhor, Ele nos apresentou este amor revelado na tua palavra. Este amor de quando é pregado, você entende que não é algo natural. Você vê alguém cantando, você vê alguém pregando, porque falar a palavra amor é simples, amor.
Mas quando se fala do amor de um Deus que entregou teu filho ao mundo, entregou teu filho para morrer, a nossa alma que conhece o Criador, o nosso espírito que sabe quem me criou, entende que essa conexão, ela é espiritual. Aleluia, Jesus. O Senhor chamou a cada um de nós. Por isso Judas diz aos chamados: você foi chamado. Mas pregador, eu ainda sou fraco, eu não sei o meu propósito. Você foi chamado. Mas pregador, eu não tenho força. Você foi chamado. Mas pregador, como eu vou fazer? Você foi chamado. Mas pregador, qual é o caminho? Você foi chamado. Ele vai te orientar o caminho, Ele vai te dar as armas certas, Ele vai te orientar, Ele vai te ajudar, Ele vai te guiar, Ele vai pegar uma brasa do altar e vai tocar nos teus lábios. Ele vai fazer. Ele quem chama. Ele. Certa vez quando eu fui chamado, eu era canhado, não falava nem em sala de aula, eu era perturbado com os meus amigos, mas para falar em público, o Senhor vai lá e diz: eu te farei como um profeta. Eu disse: eu não. E outro diz: eu te chamei por evangelista. Eu disse: eu não. Só que quando eu vi um pastor lendo o versículo, eu vi alguém pregando a palavra, o Senhor começava a me dar um outro entendimento, o Senhor começava a me dar uma sede da palavra. Eu disse: Senhor, se é esse o chamado, eu vou cumprir. E agora entendo uma coisa: fiel é que vos chame e Ele tudo fará. Se você foi chamado, Ele vai providenciar. Se você foi chamado, Ele vai capacitar. Se você te diz fraco, Ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu Senhor, Ele é aquele que te chamou para a obra. Glória a Deus. Ele chamou o missionário Eliseu. Você me chamou. Glória a Deus. Nós podemos dizer como disse Jeremias: eu sou menino, eu não sei falar. Aí é como se o Senhor dissesse: Jeremias, mesmo menino que ouve uma voz e manda dizer, o menino sabe falar direitinho, então você vai ouvir minha voz e vai abrir a boca, e quem vai falar sou eu, ponto final. Aleluia. Pronto. Eita glória. Glória a Deus. Foram chamados. Se todos foram chamados, quem é o eleito pastor? Deus não faz acepção de pessoas. Não existe predestinação. Não existe esse tal de eu sou salvo, você é perdido. Alguns cristãos, quando nós vamos pregar em alguns lugares, eu já ouvi isso. Alguém diz assim: eu mereço a salvação, mas esse vagabundo aí, ó, tem que morrer no inferno. Sabe o que Deus faz? Então você morre no inferno e eu salvo ele. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ama a todos. Só que alguns Ele elege, diz a palavra de Deus. Alguns Ele chama para profeta, para pastor, para presbítero, para ministro do evangelho. Alguns Ele separa. Só que Ele elege. E Ele dá dons. Ele capacita. Aleluia. Aí alguém diz assim na igreja: ah, então se Deus chamou o pastor, não me chamou, vou ficar no banco parado aí, que você está errado. Porque se Ele chamou, Ele te elegeu e te salvou, alguma coisa você tem. Glória a Deus. Eu não tenho nada não, pregador. Você tem. Eu não tenho nada não. Você tem. Você diz gente aqui, você tem. Sabe por quê? Aleluia. Pedro e João foram ao templo orar. O pedinte pediu uma esmola: dá-me alguma coisa. Eles disseram: nós não temos ouro, nem prata, nem dracma para te dar, mas o que eu tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. E cá para nós, todo cristão que é salvo tem Jesus no coração. Se você tem Jesus, você pode ter alguma coisa para anunciar a este mundo. Então você tem alguma coisa. Aleluia, Deus. E sabe o que é mais interessante? Ele nos chama, Ele nos elege, e quem nos conserva é Ele.
Glória a Deus. Sim. Irmãos, um dia que você disser: eu venço porque eu confio no meu braço, eu sou santo porque a minha natureza é essa, eu faço porque eu sou capaz. Deus fala: és desgraçado, pobre, cego e nu. Porque somos incapazes, somos imperfeitos, não temos condição de conservar em nós a pureza. Só que o Espírito de Deus foi nos enviado, aleluia, para nos capacitar, para nos santificar, para nos purificar. E quando você diz: Senhor, eu não conseguirei, Ele diz: a minha graça te basta, aleluia, o meu perdão está contigo, aleluia. Eu sou o Cordeiro de Deus que morri por você, eu te chamei, eu te elegi, eu te conservo na minha presença. Aleluia, Deus. Algumas pessoas param na caminhada e esquecem o eis-me aqui, porque não aprenderam, irmã Elisete, com Isaías. O que é isso? Já são 5. Pastor Osni, Isaías era o pregador mais santarrão que existia. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, você só vê Isaías dizendo: tu vai morrer, adúltero, tu vai para o inferno, pecador, tu vai morrer, Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 5. Só que quando chega no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, o teu séquito tocava até a terra, a glória do Senhor se manifestava, os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor. E ele disse: ai de mim que sou pecador, sou homem de puros lábios e estou perecendo. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho condição de compreender tua santidade, de compreender o teu poder, de compreender tua maravilha. Mas quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, o Senhor tocou nele, o Senhor purificou ele, o Senhor disse: vai, porque eu te dei uma ordem. Glória a Deus. Ei, Isaías é conhecido como profeta messiânico, mas poderíamos dizer que até o capítulo 5 Isaías só é um João Batista. Ele só bate, só exorta. Pregador, mas no capítulo 1 ele disse: vinde, então erguei-me, ainda que os vossos pecados estejam vermelhos como carmesim, se farão branco como a neve. Sim, ele disse. Mas antes dele ter a transformação de dizer: eis-me aqui, ele só, irmão, dizia: eu faço, eu faço, eu faço. Só que depois do encontro ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para fazer algo diferente. Aleluia. A mensagem de Deus para o teu coração é esta: aos chamados, eleitos e conservados, o Senhor te chamou para fazer uma diferença. O Senhor te chamou para ser santo. O Senhor te chamou para ser puro. Mas não é porque você é capaz, é porque Ele te dá essa capacidade. Não é porque você o escolheu, é porque Ele te amou primeiro. Aleluia. E há homens e mulheres de Deus aqui, Glória a Deus. Aleluia. que o Senhor só espera o teu aval. Aleluia, Jesus. Como assim, Jesus? Ele quer te usar. Aleluia, Jesus. A epístola de Judas. Judas escreveu contra os cristãos antinominianos. Como assim? Aqueles que pregavam que a graça de Deus dava permissão para viver uma vida de pecado. E ele disse: Deus é santo, Ele quer que reflita em vocês a santidade dele. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra do povo de Israel que não teve fé? Então a epístola escatológica dizendo: olha, igreja, o Senhor te chamou. E se vocês têm uma batalha, esta batalha está travada. Glória a Deus. Glória a É Deus. por isso, irmão, que você sente um peso espiritual no teu serviço. Ai, Deus do céu. É por isso que você sente um peso espiritual na escola. É por isso que você
sente o peso espiritual às vezes dentro da igreja. É por isso que tua alma sente uma tristeza que você não entende. É ela te pedindo: aproxima-se de Deus, aproxima-se de Deus, porque você é diferente. Glória a Deus. E o Senhor te chamou. Aleluia. Só que Ele não obriga ninguém. Se Isaías tivesse dito: a partir de hoje eu não quero não, Senhor, ele dizia: então eu posso levantar outro Isaías. Mas o que eu aprendi com Isaías? Quero pedir a igreja para ficar de pé, por favor. Eu aprendo no livro de Isaías que no momento que ele viu a glória daquele que chama, daquele que elege, ele também viu aquele que enviaria o Cordeiro para conservar a igreja. Aleluia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O Cordeiro de Deus que é o cabeça da igreja. Aleluia, Deus. Ele viu o Cordeiro. E ele viu o Cordeiro de forma diferente. Aleluia, Jesus. Foi ele que profetizou que ele veio sem parecer, sem formosura. Aleluia, Jesus. Ele veio para sarar, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Ele veio para nos perdoar. E lá em Isaías capítulo de número 64, versículo de número 7 e 8, está escrito assim: as nossas justiças, Senhor, perto de tua santidade, é como um trapo de imundície. Todos pecaram contra ti, somos impuros e falhos. Mas no versículo de número 8 ele começa a dizer: agora nós somos o barro, tu és o nosso oleiro, e todos nós obra em tuas mãos. Glória a Deus. Ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor chama um homem, o Senhor não chama ele porque ele é perfeito. O Senhor chama ele para lhe dar a perfeição. Aleluia. O Senhor chama ele para lhe capacitar. O Senhor pega ele como um vaso, joga na larinha, quebra, transforma em barro e começa a fazer um vaso novo. Aleluia, Deus. Porque a obra quem faz é o Senhor. Você foi chamado, pastor Zé. Você foi chamado, meu irmão. Aleluia, Jesus. Você foi eleito, meu irmão. Você foi eleita, minha irmã. Glória a Deus. Você foi conservado. E essa conservação precisa ir até o fim. Aleluia. João fala dessa conservação. João fala, pastor Osni: filhinhos, esta palavra eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar porventura, tendes um advogado à direita de Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo: ele veio para purificar, ele veio para conservar, ele veio para perdoar. Aleluia, Jesus. Por favor, entenda esse chamado. Espírito Santo. O que o inimigo quer que homens e mulheres de Deus ficam cabisbaixos. Eles não vão querer enfrentar a batalha pela fé. Eles não vão querer lutar. É uma batalha, irmão, que você não vê sangue fisicamente dizendo, mas a alma chora, o espírito geme. Ele não consegue te atingir. Ele tenta atingir tua família. Por isso que Judas está dizendo: eu vos exorto, eu vos escrevo, eu quero que vocês gravem isso no vosso coração, que o evangelho que você aceitou é uma batalha dia e noite. Aleluia, Deus. Alguém luta contra a tua fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Glória a Deus. e a prova das coisas que não se vê. Foi pela fé que os antigos alcançaram a promessa. Glória